Olá, o tema de hoje é o problema de pesquisa, que é um tema importantíssimo para qualquer um que esteja fazendo uma pesquisa científica, seja a nível de graduação, mestrado ou doutorado. O problema de pesquisa é a questão central que o pesquisador deverá investigar em seu trabalho. É o problema que guia todos os outros elementos metodológicos de sua pesquisa. Uma vez que o pesquisador definiu seu tema de pesquisa, que é a grande área do conhecimento que ele vai pesquisar, e depois ele delimitou o seu tema, ou seja, reduziu essa grande área do conhecimento a um tema bem circunscrito, bem objetivo e que é capaz de impulsionar uma boa pesquisa acadêmica, o passo seguinte é justamente definir o seu problema de pesquisa, que é a questão central a ser investigada ao longo de sua monografia, de sua dissertação ou mesmo de sua tese de doutorado. Assim como a delimitação do tema circunscreve o tema de pesquisa a um objeto bastante definido, o problema de pesquisa estabelece também uma certa delimitação. Por meio da identificação de um problema concreto ou teórico, o pesquisador vai definir o quê? Um foco a partir do qual o seu tema vai ser investigado. Eu gosto de usar a metáfora do farol. Imagine um navio que está se aproximando de uma costa. À noite, é noite escura. O que o navio vai ver do mar vai depender justamente do foco para onde o farol está apontando. Ou seja, se o farol está apontando para a direita, o capitão do navio vai enxergar o mar que está naquela localização. Ou seja, vai enxergar o pedaço do mar que está à direita do farol. Se o farol circulando mostra o mar ao centro do navio, ele vai enxergar o que está à sua frente. E se o farol mostrar o que está à esquerda no navio, o capitão vai conseguir enxergar apenas o que está à esquerda do farol. Nesse sentido, o problema de pesquisa, de certa maneira, é aquilo que o capitão enxerga e a partir do qual ele consegue movimentar seu navio com certa segurança. O grande ponto do problema de pesquisa é dar uma questão central que o pesquisador deverá investigar ao longo de toda a trajetória que aquela pesquisa vai ser desenvolvida. É claro que a conjunção entre o farol e o capitão do navio é que é o grande segredo da pesquisa científica. Enquanto o capitão, que é o pesquisador, está preocupado com tudo aquilo que o farol está revelando para ele, o farol, na verdade, é uma teoria a partir da qual ele consegue enxergar aquele mar, que nessa metáfora seria justamente o seu tema. Então, dessa conjunção, dessa interação entre o tema, que é o mar, o capitão, que é o pesquisador, e o farol, que é o marco teórico da pesquisa dele, o capitão vai conseguir enxergar determinados problemas que ele só consegue ver porque o farol está apontando em uma determinada direção. Diferentes marcos teóricos levam a diferentes questões de pesquisa que o capitão do navio, ou no caso o pesquisador, vai conseguir desenvolver e enxergar ao longo de sua investigação. A grande contribuição do problema para um projeto é que ele reduz o tema a um ponto central que tem ou relevância teórica ou relevância prática, de modo que nós podemos pensar em problemas teóricos e problemas de ordem prática. Eu vou lançar mão aqui de alguns exemplos para explicar essa distinção, para deixar essa distinção mais clara. Um exemplo de problema teórico é: qual o conceito de norma jurídica para Hans Kelsen? Que eu tenho um horizonte teórico, que é a obra do Hans Kelsen, e, de outro lado, eu tenho um problema, que é o qual? Qual o conceito de norma jurídica para Hans Kelsen? Percebem que esse é um problema teórico? Eu não estou investigando nenhum aspecto prático da realidade, mas sim um conceito dentro de uma obra vasta como a do teórico alemão Hans Kelsen. Um outro exemplo de problema de pesquisa seria a adoção do conceito de posse de Ihering pelo ordenamento jurídico brasileiro é adequada à luz da teoria da justiça de Amartya Sen? Aqui eu tenho duas propostas teóricas diferentes, que de um lado é o conceito de posse de Ihering e de outro a teoria da justiça de Amartya Sen. O fato é que você está enxergando um problema a partir do entrelaçamento teórico de duas visões
filosóficas a respeito do direito, da justiça, da filosofia do direito, etc. Só é possível enxergar um determinado problema de pesquisa porque você está observando aquela temática a partir de um horizonte teórico. Temos também exemplos de problemas pragmáticos que podem ser investigados. É possível enxergar na realidade do direito e na realidade da prática institucional problemas que podem ser observados a partir de um olhar teórico específico que orienta uma pesquisa de mestrado ou doutorado. Vou citar aqui também 2 exemplos. O primeiro deles, como a tecnologia de blockchain, que é a tecnologia que está por trás do Bitcoin e de outras moedas virtuais, pode impactar a teoria da boa-fé objetiva na teoria das obrigações. Esse é um exemplo pragmático, prático, que está na ordem do dia, porque muitas pessoas estão investigando o impacto do Bitcoin nas relações jurídicas, principalmente financeiras, mas de modo geral também em outros elementos que envolvam confiança, em outras transações comerciais que envolvam a confiança de uma maneira geral, que está sendo enxergado a partir, nesse caso, a partir de um enfoque teórico do direito civil, que é a teoria das obrigações. Outro exemplo de problema pragmático que eu vou utilizar aqui de maneira ilustrativa é o seguinte: a teoria dos contratos coletivos, pressuposta pela reforma trabalhista que entrou em vigor agora em novembro de 2017, pode ser interpretada à luz da teoria dos contratos no direito civil? Em outras palavras, eu estou examinando um problema concreto, que é a reforma trabalhista que entrou em vigor há pouco tempo, a partir também da teoria do direito civil, no caso, a teoria dos contratos. Vocês percebem a diferença entre os 2 exemplos mencionados? Você percebe que, de um lado, eu tenho uma gama de problemas teóricos que atraem investigações bastante interessantes, e de outro eu também tenho problemas pragmáticos que atraem outras questões também muito relevantes, e ambas podem ser pesquisadas tanto no mestrado, no doutorado, até eventualmente numa monografia de graduação. O que é importante para definir o problema é, antes de mais nada, escolher um enfoque teórico que dá a percepção de que aquele problema existe. É importante observar ainda que os problemas não são puramente teóricos ou práticos. Muitas vezes um problema que parece ser puramente teórico tem implicações práticas bastante relevantes. Por exemplo, se você estiver investigando a hermenêutica jurídica e estiver, por exemplo, aprofundando a teoria da interpretação de Ronald Dworkin, você pode utilizar exemplos concretos na sua dissertação de mestrado que mostrem a relevância da adoção da perspectiva do Dworkin para chegar a uma solução concreta que eventualmente pode ser diferente da solução a que determinadas instituições como o Supremo Tribunal Federal ou algum Tribunal de Justiça ou um Tribunal Regional Federal alcançaram ao enfrentar um determinado caso concreto na sua prática institucional. Então tenha sempre isso em mente. Um problema, por mais teórico que seja, pode ter grandes implicações para a prática institucional, ainda que o foco da sua pesquisa seja eminentemente teórico. Quais são, então, as características de um bom problema de pesquisa? Em primeiro lugar, você tem que ter em mente que um bom problema de pesquisa parte de uma pergunta. Além disso, essa pergunta precisa ser clara e precisa. Você não pode introduzir muitos elementos teóricos, elementos empíricos, dados, etc., na formulação da sua pesquisa. Como nos exemplos que eu mencionei, a pesquisa tem que ser extremamente direta e pontual. E tem que ser muito, muito clara. Não pode ser apresentada de um modo obscuro que confunda o público a que ela é destinada. O problema de pesquisa ainda pode ser empírico ou normativo. Um problema de pesquisa empírico tem um reflexo na realidade e pressupõe uma hipótese de trabalho, tema do qual nós vamos falar em outro vídeo, que precisa trazer elementos empíricos. Você precisa de formular uma hipótese que vai demandar uma pesquisa empírica. Você vai colher dados em tribunais,
fazer entrevistas de caráter sociológico, entre várias outras ferramentas de caráter empírico que podem ser utilizadas, como, por exemplo, a jurimetria, que é uma técnica de pesquisa que está muito em voga, que envolveria informações bastante precisas sobre decisões judiciais, a fim de responder a uma pergunta que se pretende investigar em um determinado projeto de pesquisa. A pesquisa jurídica mais tradicional, contudo, tem um caráter eminentemente normativo. O que ela traz como núcleo duro da pesquisa é justamente a tentativa de se resolver normativamente um determinado problema, que pode ter natureza teórica ou pragmática na vida institucional dos tribunais ou do Congresso ou de até outros órgãos de natureza mais administrativa. Mas o ponto central de uma pesquisa normativa é apresentar uma solução normativamente adequada para aquele problema que se está investigando. Ou seja, a pergunta pode ter uma natureza normativa e que demanda uma hipótese de natureza também normativa que visa justamente a solução desse problema. Além disso, um bom problema de pesquisa ele precisa ser suscetível de solução, de caráter normativo ou empírico. Você precisa ter sempre em mente que a tua pesquisa tem que apresentar uma resposta, ainda que essa hipótese, que vai ou não ser confirmada por sua pesquisa, possa ou não ser refutável no futuro. Se nós adotarmos uma perspectiva teórica como a do Popper, que principalmente para pesquisa de natureza empírica, um bom problema de pesquisa vai ter necessariamente que ser refutável por pesquisas futuras. Um bom problema também tem uma outra característica, ele precisa ser bem delimitado. Assim como o tema apresenta uma grande área do conhecimento que você tem que delimitar no projeto de pesquisa, o problema também tem que ser bem delimitado, tem que ser preciso e dirigido a uma questão central, que pode ser, evidentemente, desdobrado em outras questões. E, por fim, um bom problema de pesquisa deve ser viável. Não adianta você propor uma mega questão jurídica, importantíssima, muito relevante para a comunidade acadêmica em geral, se ela não mostra que pode ser resolvida no prazo de um mestrado ou de um doutorado. De que adianta você trazer solução, um grande problema jurídico do universo, vou resolver o problema do direito intergaláctico, se aquilo ali não tem mínima condição objetiva de ser resolvido. Esse, aliás, é um dos grandes problemas de muitos projetos de pesquisa. E a banca examinadora, que é muito experiente nesse assunto, sabe que tipos de projeto podem ou não ser viáveis, acabam eliminando projetos que podem ser bons como uma perspectiva de longo prazo, mas que são pouco exequíveis no prazo de um curso de pós-graduação stricto sensu.